Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Estamos felizes porque estamos na casa do nosso Pai. E nesta manhã tão maravilhosa, abençoada, nós queremos dar continuidade, aos ensinamentos, estudos da nossa escola bíblica dominical, que tem tratado de questões da atualidade, muito pontuais para esse tempo, sabe, em que a igreja ela precisa entender e se posicionar, compreender e multiplicar. Sabe, queridos, eu acho maravilhoso e lindo quando, sabe, nós vemos o quanto a palavra ela é tão poderosa, porque é ela quem faz, é ela que muda, é ela que transforma. Mas, ei, deixa eu dizer para você, sou eu e você que precisa abrir a boca, sou eu e você que precisa anunciar, sou eu e você que precisamos proclamar as palavras que libertam. Eu gosto muito daquele texto, sabe, quando o eunuco, um etíope eunuco estava no caminho, ele estava lendo Isaías. E é tão maravilhoso quando o Espírito Santo fala para Filipe, olha, alcança o carro, a carroça, e explica porque ele não está entendendo. Olha que coisa incrível. E a Bíblia conta que Filipe alcança, e quando ele chega perto daquele homem, ele diz que não está entendendo, e ele se oferece, e ele começa a explicar aquele texto. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, aquele etíope pede para ser batizado. Sabe o que a gente aprende? Que quando eu e você explicar para alguém, contar para alguém das boas novas, essa pessoa vai se posicionar, ela vai querer mudar, ela vai tomar uma atitude de caminhar com Jesus. Sabe o que a gente precisa fazer? Abrir a nossa boca e deixar o Senhor falar através da nossa vida, através da palavra, porque o poder está na palavra de Deus, mas Deus quer usar você. Amém? Quantos estão entendendo? É uma palavra de entendimento, sabe, que o mundo precisa para se posicionar. E nós, enquanto igreja, como eu disse, temos tratado e aprendido aqui em todos os domingos pela manhã de questões, sabe, muito pontuais para essa atualidade, para o tempo em que a igreja está vivendo. E eu e você precisamos ter respostas e ser resposta para esse mundo de densas trevas, tá? Então a gente precisa ter o entendimento de que nós precisamos, sabe, conhecer e ter o entendimento da palavra de Deus. E hoje eu quero, sabe, compartilhar com vocês um tema que vai falar sobre adultério, tá? E eu queria te convidar para abrir Provérbios. Abra aí a tua Bíblia. Lá em Provérbios, no capítulo 5. E eu quero compartilhar com vocês. Queria que você deixasse essa palavra aberta, porque nós queremos falar de alguns versículos desta palavra, capítulo 5 de Provérbios. Mas eu quero começar lendo com você Provérbios capítulo 5, do versículo 8 até o versículo 13. A Bíblia diz assim: afasta o teu caminho da mulher. Da mulher o quê, irmãos? Vamos pregar comigo? Afasta o teu caminho da mulher e não te aproximes da porta da tua, para que não des a outrem a tua, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim da tua vida, quando se constituírem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos. Queridos, eu quero ler só até aqui, a palavra para nós nesta manhã que a gente acaba de ler, uma palavra de
alerta, né? Porque a gente pode dizer que não só a mulher, mas qualquer um que seja adúltero, e o conselho do Provérbios é: se afaste, não chegue perto, passa longe de alguém que é adúltero. E olha, eu quero dizer para você que nós temos, sabe, visto hoje como as nossas famílias, sabe, que é um projeto, que é um plano de Deus, tem sido bombardeado, tem sido atacado, sabe? O inferno tem se levantado contra as famílias, sabe? Ele tem tentado destruir, ele que não tira férias, que não descansa, ele tem tentado destruir, sabe, aquilo que Deus planejou e projetou para mim e para você enquanto família. E o diabo sabe que quando uma família está desestruturada, quando uma família ela se encontra disfuncional, essa família ela não vai conseguir se manter de pé, não vai conseguir se manter feliz, saudável. Ela não vai viver aquilo que Deus já planejou para ela. E por isso o diabo, então, ele vai o tempo inteiro tentar lançar os seus ataques contra a família. E ele vai usar de estratégia, ele vai usar de ataques de destruição. E um desses ataques de destruição que o inferno usa para destruir as famílias é o adultério. Sabe, queridos, e assustador, mas o adultério tem se tornado cada vez mais normal e comum. E pasme você, normal e comum dentro da igreja. Sabe, e isso não deveria ser assim. E a gente vai perceber que as mídias, as redes sociais, elas vão incentivar, porque se por um acaso você não tiver bem no teu casamento, se você estiver vivendo uma crise no teu casamento, se por um acaso você achar que não ama mais, se por um acaso você não achar que não sente nada mais com essa pessoa, você é incentivado à prática do adultério. Mas o que também elas não vão te mostrar é as consequências, sabe, da atitude, do ato desse pecado que é o adultério. O que as mídias não mostram é o resultado que vem para quem comete o pecado do adultério. Eu quero dizer para você que adultério é pecado. Adultério é a quebra do 7º mandamento, que está lá em Êxodo 10:14, quando diz: não adulterarás. Sabe, queridos, esse pecado é tão grave que quando a gente vai estudar no Velho Testamento, ele era punido com sentença de morte. As pessoas eram apedrejadas. Sabe, quando a gente vai olhar a definição do adultério, a gente vai ver que é uma relação sexual voluntária entre um homem casado com alguém que não seja a sua esposa, ou vice-versa, também muito conhecido como infidelidade. Adultério é pecado e pecado tem salário. Mas aí Jesus vem no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, versículo 27 até o 32, e vai dizer: porque qualquer que olhar, porque agora ele está dizendo que não tem que tocar, se você olhar, e se você com uma intenção impura olhar para alguém desejando, você já adulterou. Sabe o que Jesus estava nos ensinando, nos alertando? Que o adultério, ele não é um deslize. Não, o adultério é construído e ele começa com um olhar.
Você olha, você deseja, e aí você começa a planejar o ato. Porque ninguém, sabe, começa algo do nada. Primeiro você olha. Primeiro você dá a primeira olhada. O problema está na segunda olhada. E aí Jesus vai nos alertar. Porque deixa eu dizer para você, o adultério é construído. Você vai construindo na sua mente, no seu coração. Você começa a nutrir isso dentro do teu coração. E você começa a pensar. E é por isso que nós precisamos, queridos, ter o cuidado com aquilo que nós estamos colocando diante dos nossos olhos. A palavra de Deus vai dizer que os nossos olhos são a janela da alma. Foi muito bem falado aqui na semana passada pelo Daniel sobre a pornografia, porque deixa eu dizer para você, pornografia e adultério andam de mãos juntas, andam de mãos dadas, porque alguém que tem a prática da pornografia, eu quero alertar você, sabe, e a igreja precisa de ter também essas respostas. A pornografia abre portas de ilegalidade para demônios. Sabe, nós já sentamos e acompanhamos tantas pessoas com a prática desse pecado da pornografia. E como nós percebemos como a pornografia, ela vai te levar a tantos outros pecados, como, por exemplo, o do adultério. Quantas vezes a gente ouviu alguém que disse, olha, eu não tenho mais desejo pela minha esposa, eu não tenho mais desejo pelo meu cônjuge, pelo meu marido, mas gastava-se 7, 8 horas trancado no quarto na prática da pornografia. E a gente precisa estar atento ao que nós estamos permitindo, ao que nós estamos deixando estar diante dos nossos olhos, sabe? E o problema é que isso vai trazer muitas consequências graves de destruição. Sabe qual é o pior problema? É que esse rastro de destruição, ele não chega só para quem comete o adultério, mas não, ele vem para os teus filhos, ele vem para o teu cônjuge, ele vem para as suas finanças, ele vai para a tua vida totalmente espiritual, vai destruir toda a tua vida. Ele vai trazer rastro de destruição. Ei, queridos, todo mundo vai pagar esse boleto. Alguém vai cometer o pecado do adultério. Todo mundo paga o boleto. Todo mundo sofre. Quantos filhos, sabe, queridos, que têm crescido com um senso de desproteção, porque aqueles que deveriam, sabe, transmitir segurança, transmitir proteção, transmitir identidade de pai, sabe, estão deturpando no coração de uma criança que tem crescido, tem se tornado um adolescente, um jovem, um adulto que vai se casar e que chegando lá vai cometer os mesmos erros. E aí nós vamos encontrar um monte de pessoas feridas, traumatizadas, precisando de cura, precisando de libertação, porque foram machucadas pelos próprios pais, que deveriam guardar, zelar, proteger, blindar a tua casa, mas tem permitido o pecado do adultério entrar dentro da família. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 6, preste atenção nesse texto, Provérbios 6:32 vai dizer que alguém que comete adultério está fora de si. É alguém que está desejando se autodestruir. Quando a gente olha para esse texto, a gente começa a ter uma noção do coração do camarada, dessa mulher, desse homem. Só pode ser alguém que está fora da sua consciência, está fora de si, não sabe o que está fazendo, porque eu tenho certeza, se a gente perguntar para qualquer pessoa que está aqui, ou sei lá, em qualquer outro lugar, ninguém tem desejo de ver a tua casa destruída.
a tua vida destruída, as tuas finanças destruídas, os teus projetos, sonhos, todos destruídos. Mas é alguém que quando comete adultério, é o que ele está fazendo. Está destruindo a sua própria vida. E a gente pode ver isso muito bem claro, sabe, na vida de Davi. Porque quando a gente olha para Davi, pensa comigo, irmãos, Davi era homem escolhido para ser rei. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Eu não sei vocês, mas quando eu quero me inspirar em amar a palavra de Deus, eu corro para Davi, porque pensa num homem que meditava nessa palavra dia e noite, era Davi. Pensa em alguém que amava a adoração. Pensa em alguém que tinha no teu coração, queridos, o desejo de fazer, sabe, aquilo que era reto. Basta olhar para os Salmos e você conhece um pouquinho do coração de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi adulterou. E sabe o que a gente aprende com isso? Que eu e você não estamos isentos de cair. E é por isso que a gente não pode dizer: isso comigo jamais. Ei, queridos, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Davi, que era alguém que estava ali o tempo todo, é alguém que um dia estava na sua casa, no seu palácio. Porque a Bíblia vai contar que era tempo dos reis estar na guerra, mas Davi não foi. Ei, quem sabe Davi caiu e comete o pecado do adultério porque ele estava no lugar onde ele não deveria estar. Quantas vezes, quantas pessoas estão nos lugares errados? Quantas pessoas estão num ambiente onde Deus não falou para estar? Quantas vezes tem alguém, sabe, em páginas da internet, em círculos de amizade, em conversas no trabalho, aonde Deus não disse para estar? Davi, naquele momento, estava fazendo o que talvez não deveria estar fazendo em casa, quando, na verdade, ele deveria estar na guerra, porque era a época dos reis estar na guerra. E a Bíblia vai dizer que Davi ali em casa, talvez ocioso, quantas vezes, porque, irmãos, já ouviu o ditado? Mente parada? Mente parada, oficina do diabo, é isso. Quem sabe Davi estava ali à toa, fazendo nada, e passeando no seu terraço. Quando ele olha de cima, ele olha para uma mulher que talvez, quem sabe, estava ali já de propósito, eu não sei, porque a Bíblia também não vai dizer. Mas eu só sei que ele olhou e ele quis aquela mulher. Lembra da olhada? Davi olhou. Primeiro ele olha, depois ele deseja e depois ele arquiteta o plano, porque ele manda buscar quem é aquela mulher. É a mulher de Urias. Manda chamar aquela mulher. E a Bíblia vai contar que Davi, ele cai com essa mulher. E pior do que cair no pecado do adultério, a Bíblia vai dizer que Davi agora, ele começa a esconder. E deixa eu contar uma coisa para você. Quando você tenta esconder aquilo que ninguém viu, mas que Deus viu, porque deixa eu dizer, Deus viu quando Davi olhou para aquela mulher. Deus vê quando você olha para alguém diferente. Deus vê quando você... Ninguém viu o meu coração, mas Deus viu. E a Bíblia diz que Deus viu, e Natã, o profeta Natã vai para o palácio e dá a sentença, porque deixa eu dizer, pecado de adultério tem sentença. Pecado tem salário, e o salário eu vou dizer qual é, a morte. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus, porque o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que a consequência veio para Davi. Porque deixa eu dizer, Deus perdoou Davi. Porque a palavra de Deus vai dizer, porque Deus já te perdoou, Davi. Aí talvez você diga, aleluia, glória a Deus. Graças a Deus que Deus perdoa. E Deus perdoa porque Ele é misericordioso, Ele é benigno, Ele é bondoso. E Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama você e a mim. Ele ama nós que somos pecadores. Então Deus perdoa. A gente olha, vê que Jesus também perdoou a mulher adúltera. Olha que coisa linda.
trouxeram uma mulher que foi pega em flagrante. Jogaram ela nos pés de Jesus e Jesus diz para ela apenas uma coisa. Ele diz para ela assim: vá e não peques mais. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu já te perdoei. Agora vá, levanta daí, vai viver a tua vida. Mas ei, para de fazer essas coisas. Não faça isso de novo. E a gente vai ver que Deus também perdoa o pecado de Davi. Só tem uma coisa: Deus perdoa o pecado do adultério, mas Ele não retira, sabe, a consequência que virá por causa do pecado. Deus perdoa o nosso pecado, mas nós não estamos livres das consequências que virão pela atitude do nosso pecado. Nós não estaremos isentos, sabe, das consequências. Não vai ter escape para nós. Ei, queridos, a igreja é referência. Sabe, queridos, o diabo o tempo todo ele vai tentar, sabe, destruir a nossa casa, o nosso relacionamento conjugal. E nós que somos a referência do reino, nós que somos, queridos, representantes do reino na terra, o diabo vai atacar. Para quê? Para quê? Para que o mundo olhe e diga assim: olha lá, ó, até aquela ali que é crente também fez. Até aquele ali, ó, que vivia lá na igreja, pregando, ensinando, cantando, fez também. Porque o diabo quer que isso tudo fique normal. Mas eu e você somos referência. Sabe, às vezes a gente brinca lá em casa numa coisa, a gente fala assim, interessante, né? Que a gente fica ouvindo as bandejas que chegam para algumas pessoas e elas caem, sabe, na cilada, como é que fala quando põe uma arapuca? Na armadilha. Aí a gente comenta lá em casa, interessante. Não aparece uma bandeja de Satanás, do inferno, sabe, direcionado a essa questão. E a gente já tem a resposta para isso, porque em Tiago dá a resposta. Por quê? Porque o nosso coração é tentado pela nossa própria cobiça. As bandejas que chegam para nós são aquelas que o nosso coração já está muito inclinado e o diabo te conhece. Ele está o tempo todo em derredor, a Bíblia diz, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele sabe das suas fraquezas. Ele não vai colocar um desejo, ele não vai começar a colocar umas mentiras na tua boca para você olhar para o teu marido e dizer assim: ai, que homem horrível, que homem horroroso, cansei. Nossa, não sinto nada. Nossa, eu preciso de algo novo, revigorador. E você olhar para essa mulher e falar: eu estou cansado, eu preciso de alguma coisa, de uma novidade. E acreditar nessas mentiras chulas do inferno. E a gente brinca lá em casa e diz: Satanás, aqui a gente não cai nessa não. Aqui não vem jogar suas mentiras, porque aqui tem verdade da palavra. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo? Então, queridos, nós somos referências e por isso que nós precisamos fazer o quê? Queridos, nós precisamos, como igreja do Senhor, que conhecemos a palavra, fazer um trabalho de manutenção, de prevenção. Ei, nós precisamos se antecipar. Tem uma frase que eu postei essa semana que dizia assim, ó: Noé construiu a arca para a chuva e não na chuva. Ei, a construção é antes de cair o primeiro pingo. Tem gente que espera a tempestade chegar, tem gente que espera o trem ficar feio, ruim, para começar a fazer alguma coisa. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você: casamento dá trabalho. Você vai ter que arregaçar as tuas mangas. Parece até que eu estou no A2, penha. Casamento dá trabalho. E você que é jovem que está aqui, já vai aprendendo. Vai dar trabalho se você quer viver um relacionamento saudável, duradouro. Você que não casou ainda, vai ouvindo essas coisas. Vai guardando aí no teu coração, porque dá trabalho. Se você quer viver o projeto que Deus tem para a família, porque Ele tem, pode ter certeza, você vai ter que sair na frente
Não fica esperando, irmãos, a tempestade, o problema chegar para você, começar a olhar para o teu casamento e começar, precisamos fazer alguma coisa. Não, você pode fazer alguma coisa todo dia, é no processo, é no caminho que você cuida das flores, para chegar lá na frente o jardim continuar bonito. Para de regar uma planta, irmãos. Em 5 dias, olha para ela, você vai ver, vai morrer. Casamento é igualzinho. Se você parar de regar, vai morrer. Vai chegar uma hora que você vai acordar e vai olhar. Por que eu casei com esse homem? Você vai achar ele barrigudo. Você vai achar ele careca. Depois você vai olhar para a mulher e vai falar, o que eu vi nessa varoa? E aí, em vez de elogiar, você vai começar a entrar na casinha da depreciação. E aí é um perigo, porque quando você começa a depreciar e não vê nada de bom no teu cônjuge, você vai querer encontrar alguma coisa melhor do que ele. Você vai começar a olhar para a grama, como a gente ouve muito aí, do vizinho, e vai achar que ela é mais verde que a tua, mas, ela é sintética. É o engano de Satanás para destruir a tua casa e o projeto de Deus, que é a família que Ele te deu. Então, a gente precisa fazer um trabalho de manutenção. Nós precisamos correr na frente, casamento dá trabalho. E se você quer ficar bom nesse negócio, você precisa investir. E aí o nosso estudo de hoje, ele vai dar algumas sugestões para que a gente, experimente, para que a gente faça isso. E eu vou falar aqui rapidamente, porque eu já vi que o horário está avançado. Primeira coisa que ele vai dizer, faça um acordo com os seus olhos. O que significa isso, irmãos? Ei, queridos, decida não olhar com desejo. Decida não olhar com cobiça. Olhar não é pecado, mas olhar com desejo é. E aí ninguém vai escolher fazer isso a não ser você por você mesmo. Então, todas as vezes, porque as coisas passam na frente, não passa? Não é verdade? Ninguém vai evitar de passar as coisas na sua frente. Mas é você que escolhe olhar e desejar. É você que escolhe olhar e querer. É você que escolhe e tem a cobiça daquilo ali. Outra coisa, nunca fique a sós com o sexo oposto. O que significa isso? Irmãos, o tanto de casal que a gente aconselha, ele fala, não dá nem carona para alguém solteiro. Irmão, tá lá no início do bairro. Viu a irmã solteira? Deixa ela vir a pé. Ela é jovem, deixa ela andar. Mas não coloca ela dentro do teu carro se a tua esposa não está. Sabe por quê? Porque o carro, ele traz proximidade. E proximidade traz intimidade. A mesma coisa vale para uma casa. Na casa de um casal não tem que ter solteiro. No ambiente de trabalho também não tem que ter. O que você tem que fazer então, como prevenção? Não dá carona, se a sua esposa não tiver, e vice-versa. Está no local de trabalho. Está com alguém do sexo oposto sozinho, você é casado ou não, ou ele é ou não, sai fora. Mas Rosângela, essas coisas nunca vão acontecer comigo. Aconteceu com Davi. Outra coisa que você precisa fazer, crie o hábito de afirmar o cônjuge aonde você está, irmãos. Tem gente que sai, não fala, não avisa. E isso só vai aumentando, só vai crescendo. Daqui a pouco a pessoa está lá 3 horas da manhã e a esposa não sabe onde está. Porque isso vai criando um senso, sabe de quê? De que você não precisa dar satisfação para ninguém. Vai criando em você uma vida independente. Crie o hábito de comunicar. Meu amor, eu estou aqui, daqui a pouquinho eu estou chegando. Outra coisa, não espere que todo dia vai ser, um filme de romance. Eu quero dizer para você que casamento tem os dias ruins também. E a Bíblia vai dizer o quê? No dia bom se alegre, mas no dia ruim considere. E calma, vai passar. As coisas, vão melhorar no outro dia. Tem solução para tudo. Quando a gente senta e a gente conversa, esse negócio que já deu é mentira. Você pode fazer esse negócio funcionar, mas nem todo dia vai ser um filme de romance. Outra coisa, reafirme sua aliança com o seu cônjuge. Ei, queridos, você precisa dizer isso para o mundo espiritual ouvir, para o inferno ouvir. Uma coisa que a gente tem essa prática lá em casa. Às vezes a gente fala, você é chato, me chateou ali, mas eu vou ficar com você pro resto da vida. Sim ou não que a gente fala? O negócio é o seguinte, você é ali, nossa, com aquela mania enjoada, mas ele fala, mas eu vou ficar com você pro resto da vida.
Irmãos, você não tem noção do quanto isso é poderoso. Você ouviu do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa, que ele disse para você o que ela disse, que eu vou ficar com você pro resto da vida, porque a gente tem defeito, sim ou não? Quando ele disse, você fala, graças a Deus, porque ele me aceita desse jeito. Cheia de defeitos, ele disse que vai ficar comigo até Jesus buscar a igreja. Você precisa dizer, você precisa falar essas coisas. Outra coisa, casal que tem e vive a palavra não cai na cilada do inferno. Se tem uma coisa, irmãos, que vai estabelecer, sabe, a fidelidade no teu casamento, é alguém que está com a palavra em dia na vida. Irmãos, crente, casal que não tem a palavra no coração, deixa eu dizer para você, não está só propício a cair em adultério, mas um monte de outras coisas. A palavra precisa estar nutrida todos os dias. E aí, para a gente adiantar aqui, Salomão, ele vai usar de algumas metáforas para que a gente possa desfrutar desse relacionamento. Volte aí para o capítulo 5. E a Bíblia vai dizer assim, olha só. Lá no versículo 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Sabe o que ele está dizendo assim? Ei, irmão, você tem uma fonte, você já tem um poço, você tem a sua própria. Você não precisa de ninguém, de nenhuma, da fonte de ninguém para matar a sua sede. Você tem o seu próprio poço que já é capaz de matar a sua sede. Não precisa de ir no do vizinho. Não precisa ir no aleatório. Valoriza o que você tem. Aí lá no versículo 16 ele faz uma pergunta, ele diz, derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros da sua água. E ele diz no 17, sejam para ti somente e não para outros contigo. Sabe o que ele está dizendo? Esse negócio é só seu. Não é para expandir. A gente vê que ele usa o plural. É nas praças. Ei, você vai, sabe, vai se derramar, vai se perder. O negócio vai enviesar. E olha, tem gente que faz isso, sabe como? Contando. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Intimidade é só sua e do seu cônjuge. Para de contar para a amiga. A sua intimidade, os detalhes do que você faz. Quantas pessoas, muitas vezes, tiveram o seu casamento destruído porque contou tudo para a amiga ficou com vontade. A amiga ficou querendo, porque quem fez a propaganda foi você. Quantos homens que na rodinha dos maridos, dos homens, expõem as esposas. E aquele homem talvez olhava para aquela mulher e nem ficava atento, mas agora ele olha para ela com um olhar diferente, porque agora ele está imaginando o que o marido contou. Esse negócio vai vazar para as praças, vai se perder. Ei, não, versículo 17 vai dizer, não é para outros, para estranhos, é para você. Queridos, Paulo vai nos dar um alerta lá em 1 Coríntios 7,5, ele vai dizer, não vos priveis, não vos negueis. Paulo está dizendo para que o diabo não tenha, sabe, legalidade na sua vida. Querido, se tem uma coisa que você vai blindar, proteger, guardar o teu casamento, é o trem estando em dia. Já estou pensando no A2 aqui já agora. O negócio tem que estar em dia. Aí o marido vai e procura a esposa. E ela fala, estou com dor de cabeça. Aí o marido vai e procura a esposa. Ela está com aquela camisa da Dilma. Aí ele fala, misericórdia. E aí o marido vai e procura a esposa. Aí ela fala, nossa, eu não tenho vontade. Hein, irmãos? A vontade vem depois que você começa. Pega essa aí. E aí o marido trata a mulher, sabe, igual o cavalo lá do castelo de Grayskull. E chega de noite, ele vem igual o gatinho de Sansão. Aí ela fala, sai fora que o banco está fechado. Irmãos, quer proteger, quer blindar, pega o conselho de Paulo. Ei, queridos, o nosso cônjuge precisa ser o nosso maior deleite. Deixa eu dizer para você, marido e esposa é igual carro velho. Melhor ficar com o seu, porque pelo menos você já conhece os defeitos. Não é verdade? Não troca não. Fala pro irmão do lado, não troca não, irmão. E aí, para a gente caminhar para o final aqui, no versículo 18, ele vai dizer assim, ó.
Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Irmãos, você lembra lá na mocidade, quando ela era jovem, quando ele era jovem, você saía, levava para tomar sorvete, levava para tomar caldo de cana na feira, agora é nada. Outro dia eu conversei com uma mulher, sabe o que ela falou? 15 anos, pastora, nunca saímos para nenhum lugar. Eu falei, misericórdia, nem para tomar um café, nem para tomar um café. 15 anos, irmãos, esse casamento está fadado ao fracasso. Irmãos, lembra da tua mocidade. Lembra da mulher da tua mocidade e alegra com ela. Faz esse negócio ficar bom de novo. Quero dar um conselho para você. Você precisa casar de novo. Ih, Rosângela, que trem enviesado esse é? Casar de novo com a mesma mulher. Casar de novo com o mesmo homem. Todo dia casar de novo. Se alegrar com o que Deus te deu. Lembrar daquilo que você fazia e começar a fazer de novo. Ei, por que você não faz mais aquilo que você fazia lá atrás? Comece a fazer de novo. Para a gente terminar, ei, não tem caso que vai ressuscitar o seu casamento. Ter um caso lá fora não vai te ajudar. Você pode fazer com que o seu casamento seja uma bênção e as pessoas vão olhar para você e a palavra do adultério será pregada na sua vida. Você quase que não vai ter que abrir a boca, porque você vai viver. Elas vão olhar para o teu casamento e vai dizer, fulana é fiel, cicrano é fiel à tua esposa. Eu acho lindo quando lá em Gênesis 39:9 nos mostra como José venceu, matou e envergonhou o inferno. Quantos querem envergonhar o inferno? Pisar na cabeça da serpente. Fiz igual Zé Carlos agora. Quantos querem vencer? Pega o conselho de José, olha o que a Bíblia diz. Gênesis 39:9. Cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que o segredo para eu e você não adulterar e ser essa referência está num coração que está disposto a obedecer o que a palavra de Deus está dizendo. Alguém que entende o que o Senhor está ensinando e quer cumprir. Alguém que ama, mas é alguém que obedece. Alguém que está na igreja e diz, Senhor, eu amo o Senhor. Mas é alguém que realmente demonstra obedecendo aos princípios, ao mandamento, não adulterarás. Ao mandamento, ao princípio que Jesus ensina de nem olhar, porque se olhar e desejar, já está adulterando. Alguém que se previne, alguém que vem para Provérbios 5 e veja, olha, é só para ti, não é para estranhos. Lá em Provérbios 5, em casa você vai meditar para você aprender mais e está falando isso com outras pessoas também. Ele vai dizer assim, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso. E segue mais, os pés dela descem à morte e os seus passos conduzem ao inferno. Então, queridos, deixa eu dizer para você, para a gente fechar agora de verdade, deixa eu dizer para você, traição é para gente burra, traição é para os tolos, porque quem é inteligente não troca um presente de Deus por uma oferta do inferno, por um lixo de Satanás, por algo que tem até os lábios, ó, somebody love, mas que no fim dele é a morte. Amém? Você pode ficar de pé? Eu quero orar e agradecer a Deus e queridos que nesses domingos pela manhã eu e você com esses ensinamentos, como eu disse, para essa atualidade, sabe, onde a igreja ela precisa estar posicionada em ter respostas. Irmãos, quantas coisas a gente precisa entender, porque nós estamos vivendo em um mundo onde ainda há muitas dúvidas, e o diabo tem aproveitado disso e tem lançado suas mentiras. Mas eu e você precisamos estar firmados na verdade e compartilhar ela com outros. Vamos orar? Senhor, muito obrigada nesta manhã. Eu quero adorar o Senhor, agradecer ao Senhor por tudo o que o Senhor já está fazendo, o que o Senhor fez e que o Senhor ainda tem para fazer através da tua igreja, do teu povo aqui que está reunido. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela tua bondade, fidelidade e pela tua palavra que é poderosa para gerar frutos no nosso coração. Senhor, que nesta manhã eu quero profetizar sobre a vida da tua igreja
e do teu povo aqui reunido, que nós estaremos firmados em uma palavra. E nós diremos como José disse, Senhor, eu pecaria contra o meu Deus? Eu cometeria tamanha maldade? Não, Senhor, nós não vamos cometer. Nós seremos inabaláveis em sermos obedientes à tua poderosa palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Pai, continue nos ensinando. Continua, Senhor, forjando o nosso caráter. Continua jogando na nossa cara. Esfrega mesmo, Espírito Santo. Porque a gente quer ser transformado, a gente quer ser liberto, a gente quer ser curado. Nós queremos ser mudados no nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir de alegria?